Para mais um vídeo do Rapinas do Mar. Eu sou Alexandre Castro e no vídeo de hoje a gente vai analisar alguns lances do jogo aí do Seahawks e Chiefs. Uma vitória tranquila do Seahawks na Preseason, na primeira, né? Sempre bom vencer, mesmo que seja na Preseason sem valer nada. Como eu sempre digo, a Preseason é mais para a gente consertar, ajustar algumas coisas, testar alguns jogadores, do que propriamente sair com resultado positivo. O resultado é coadjuvante. Lembrando que a gente tem análise desse jogo completa em texto lá no rapinasdomar.com.br. Esse vídeo aqui é um dos primeiros vídeos, né, que a gente fez para os membros. Então, se você é membro aí, puder convidar algum amigo, ajudar a gente também a vender aí o nosso plano de membros aí, nós agradecemos muito. Então vamos aqui para os lances desse jogo. O primeiro lance que eu quero mostrar é do Nick Emanuori. Por que eu quero mostrar esse lance? Existe muito hype no Nick Emanuori, por isso que eu falo também da Preseason, né? A gente fez um excelente jogo com o time titular, principalmente correndo com a bola. Mas vale sempre lembrar que, por exemplo, os Chiefs não estavam com todos os titulares. Então, assim, Preseason tem muitas variáveis. Então, assim, nem é para se desesperar, nem é pra pedir para entregarem as taças, né? Então, é o mesmo caso pro Emanuori. Uma informação importante que eu gosto de ressaltar é que, apesar de ser um safety no college, ele não tem jogado como safety. Ele tem jogado como um nickel ou um terceiro, mais um linebacker, ou segundo linebacker. Inclusive, ele tem chance de ver mais snaps, porque o Tyrese Knight está machucado, para quem não está sabendo. Ele teve uma lesão no joelho, que segundo o McDonald ele voltaria para a temporada regular. Eu nunca confio muito nisso. Tanto que hoje em entrevista já disseram que já não tem tanta certeza assim. E depois ele sofreu algum outro problema que não divulgaram exatamente o que era, mas ele estava com dois problemas médicos, né? Então deve ser difícil que ele jogue com o Ernest Jones nos primeiros jogos. E o nosso grupo de linebackers é muito fraco. Então uma saída disso pode ser colocar o Emanuori ali como um falso linebacker, vamos dizer assim. Enfim, aqui temos o lance do Emanuori. Ele tá marcando mano a mano um tight end. Bom contato físico aqui, ó. Percebo que ele resistiu ao contato. Ainda não tem separação aqui. Mas aí na hora do corte, ele se perdeu aqui. Chegou até a dar uma tropeçada. E aí criou essa separação aqui. Salvo engano é o Jared Wiley, o tight end. E aí ficou fácil pro Gardner Minshew fazer este passe. Segundo lance também é do Emanuori. Vai ter um motion aqui do Juju Smith-Schuster de um lado para o outro. A defesa está se ajustando e claramente o Tariq Woolen e o Nick Emanuori não estão na mesma página. E aí o Emanuori demora para passar alguma informação. O snap acontece, ele está meio que de costa. E aí a gente tem o Emanuori e o Jones cuidando desse jogador e ninguém marcou o flat. Eu chuto que como o Ernest Jones está aqui, o flat deveria ser do Emanuori. Também acho que o Tariq Woolen devia estar com os olhos no QB e poderia ter reagido mais rápido aqui para ajudar, mas só o Emanuori junto com o Julian Love depois ali vão chegar na jogada. Outra jogada ruim da defesa aqui, mas eu quis mais explicar um conceito, é o conceito do replace, que é substituir, né, no português bem falado. Que acontece muito em casos de blitz. Aqui a gente tem o Drake Thomas, temos dois linebackers, dois safeties no fundo do campo. O que é que vai acontecer?
o Drake Thomas vai vir na blitz. E aí, essa zona que ele cobriria vai ficar sem ninguém. Então, para ela não ficar sem ninguém, o Tai Okada deve descer para fazer a substituição do Drake Thomas. Então, o espaço deixado pelo Drake Thomas vai ser preenchido pelo Tai Okada. O problema é que ele faz isso devagar demais. Então, ó, Drake Thomas veio na blitz, ele deveria descer. Então, ele já se atrasa, já está muito longe do tight end. Quando chega, erra o ângulo, erra o tackle e aí sai de um avanço. Então, jogada totalmente errada aqui do Tai Okada, que terminou ano passado entre os 53, mas esse ano os seus jogos de preseason não tem me agradado, pelo menos até o momento. E uma boa jogada da defesa, que é a parar uma quarta descida. Interessante aqui, a gente tava numa formação, ó, com o Brandon Peely nos tackle, o Boana nos tackle, o Byron Murphy nos tackle, basicamente, o Derek Hall. E aí a linha defensiva consegue absorver toda a linha ofensiva dos Chiefs. E isso criou espaço para o Julian Love chegar sem bloqueio nenhum no Carson Steele. Consegue parar no primeiro contato e o Ernest Jones finaliza a jogada ali. Grande jogada dos Seahawks. E por falar em grande jogada dos Seahawks, os Chiefs chamaram uma boa jogada aqui. E o Kobe Bryant veio mostrando que tá muito bem, né? Mantendo o nível do final da temporada passada. O que é que vai acontecer aqui? Os Chiefs vão chamar o que a gente fala que são rub routes, né? Que são rotas que se cruzam, ou scissors routes, se cruzam rapidamente com o intuito de fazer um defensor meio que bater cabeça com o outro quando estão marcando mano a mano, e aí criar uma separação para o jogador. Só que eles fazem isso duas vezes. O Smith-Schuster vai fazer aqui nesse momento e ele vai continuar correndo a rota cruzando o campo. E esta outra rota aqui vai tentar criar espaço para ele do mesmo jeito. E ele consegue. Então aqui, ó, o Tariq Woolen tem que sair para não bater no Patrick O'Connell. Então, olha a distância já que o Juju Smith-Schuster está do Tariq Woolen. Depois ele ainda tem que passar desse obstáculo, vamos dizer assim. Então ele está totalmente livre aqui, poderia até ser um touchdown. Só que não hoje, não sobre a visão do Kobe Bryant, que percebe o que está acontecendo, boa leitura, e vai lá fazer o tackle, né? Desce para fazer o tackle na jogada. É isso que eu falo, porque o safety tem que ser tão certeiro. Porque assim, o safety é a última linha de defesa do time. Então assim, se o Kobe Bryant erra aqui, fatalmente seria um touchdown, né? Então assim, a função do safety é muito importante e o Kobe Bryant fez uma baita jogada aqui, né? Impediu até a conversão de first down e foi justamente que forçou aquela quarta descida que a gente viu no lance anterior. Então, grande jogada do Kobe Bryant. Aqui a gente tem um safety e aqui eu acho que é puro mérito do play, que pra mim tá cavando bem seu nome aí pra ficar entre os 53. O Jonathan Hanks não se recuperou ainda, então tem a chance do time precisar de um tackle. E aqui, ó, excelente primeiro passo dele, ó. Ele faz um slant, né, que a gente chama esse ataque em diagonal. Mantém um level baixo e consegue chegar rapidamente no running back. Então, grande jogada aqui, ó, dele. Velocidade, explosão. Conseguiu o tackle para perda de jardas, que se transformou no safety. Baita jogada da defesa. Aqui uma boa jogada do AJ Barner, que era um tight end engraçado, né? Assim, se vocês verem os textos do Barner, o tight end era um tight end que era visto que seria só um bloqueador vindo do draft, né? Ano passado surpreendeu com uma boa produção. E esse ano parece que voltou a bloquear melhor, né? E aqui, ó, ele tá mostrando não só técnica, mas processamento. O Barner tá aqui e percebo que ele tá de olho nesse camisa 27.
que acontece? Eu acho que a função dele seria bloquear esse 27, só que esse 27 não percebeu ainda que é uma corrida. Então ele tá dropando na marcação. Então não faz sentido bloquear ele porque ele já tá saindo da jogada. Então ele percebeu isso, ele vai procurar outro alvo e vem aqui bloquear o 43, ó. Bum. E abre justamente o gap pro Charbonnet conseguir mais algumas jardinhas. Bela jogada do AJ Barner. Ah, e se vocês verem aqui um detalhe nessa jogada, o nosso querido Gray Zabel, ele tá aqui como left guard. Ele, ó, o contato muito bom dele, cara. Contato dele aqui, empurra pro Josh Jones, tropeça e acaba caindo na jogada. Nessa jogada ele meio que aprendeu o que aconteceu. Ele dá um salto por cima e consegue fazer o bom bloqueio. Então, grande jogada aí do Gray Zabel que parece que vai resolver nossos problemas de left guard. Agora falar um pouco sobre o Jalen Milroy. A gente teve um texto só dele semana passada. Essa semana não vamos ter. Por quê? Porque eu achei que os Seahawks geriam muito mal o Jalen Milroy. Vamos lá. Os Seahawks já sabem. O Drew Lock fez um bom jogo, tá? Mas os Seahawks já sabem o que o Drew Lock pode oferecer e o que ele não pode oferecer. Já o Jalen Milroy ainda é um incógnito, precisa de desenvolvimento. Então, assim, eu teria dado bem mais snaps ao Jalen Milroy, inclusive com os reservas, para ter caras com um pouco mais de talento do que ele tá jogando aqui com a terceira, quarta, quinta linha dos Seahawks, né? Então, como o Seahawks estava ganhando por uma boa vantagem, além disso, né, dele estar jogando com reserva de reserva, ter jogado um pedaço do terceiro quarto só e o quarto, ele também os Seahawks ficaram controlando o relógio para meio que garantir a vitória, então correndo com a bola, tal. Então ele teve metade das tentativas de passe que ele teve na semana 1. Então isso complica bastante. Não fez muito sentido essa gestão aí dele. E aí a gente vem para uma questão que é o ball placement. Vamos lá. Aqui novamente um play action. E a bola vem para o Cody White que está basicamente livre. O que é ball placement? Existe uma diferença de ball placement e acurácia. Né? A acurácia é o cara acertar o alvo. Aqui ele vai acertar o alvo, que é o Cody White. O ball placement é colocar a bola, colocar o passe na melhor posição possível para o recebedor. Não é o que ele faz aqui. Onde é que ele bota essa bola? Ele bota no ombro de dentro. Então aí o Cody White tem que se virar para pegar essa bola no alto. Até conseguiu manter a velocidade dele. Conseguiu o first down. Mas a ideia aqui era colocar esse passe mais pro lado de fora. Né? Não gostei muito desse ball placement aqui. E a gente vai ver que o dele aí saltou, lançou a bola meio pulando, não é a melhor das práticas. Aqui o trabalho dele contra Fire Zone, talvez de melhor ele mostrou. O que é Fire Zone? Normalmente as blitz são acompanhadas de marcação individual. Pelo menos dos corners e dos linebackers. Né? A Fire Zone tá todo mundo marcando em zona, mas tem uma blitz. E é o que vai acontecer aqui. Esse carinha aqui vai vir na blitz, o camisa 59. A linha ofensiva pega bem isso. E aí o Milroy lê rapidamente, né? O melhor lugar para passar é sempre o lado que vem a blitz, porque em tese vai ficar com um a menos ali. E aí essa jogada estressa esse jogador aqui. E vão ter duas rotas na zona dele, né? E aí se ele marca mais para dentro, esse cara vai passar aqui por fora. Né? Se ele marca mais por fora, como ele fez aqui, ele dá espaço para a rota mais curta. E aí ele faz essa leitura correta. O Brady Russell recebe o passe. Podia até talvez chegar bem pertinho do touchdown, né? Mas ele escorregou sozinho e perdeu essa jogada. Mas uma boa leitura aqui do Milroy. Teve o motion, percebeu que é em zona, a marcação está em zona. Percebeu a blitz,
olhou o posicionamento do camisa 50, viu qual era a melhor opção, first down e muito mais. Boa jogada dele aqui. Aqui o outro ball placement ruim. Ó, aqui o Anthony Tiles. O Seahawks. Acho que todos os running backs do Seahawks jogaram bem até o momento. E aqui ele coloca um passe muito alto e muito para fora, né? Talvez se isso aqui fosse um recebedor ou um tight end, ele conseguiria se ajustar para fazer essa recepção. Perderia o touchdown de toda forma, eu acho. Mas isso aqui poderia ter sido o primeiro touchdown dele. Mas ele foi um pouco displicente, né? Ele acertou o Anthony Tiles, mas não deu para chegar na endzone. Aqui a gente não viu ainda o Milroy soltando o braço. Ele tem um braço muito forte. Ele ainda não vimos ele soltando o braço. Aqui temos o play action. E o Rick White tá livre aqui, outro calouro. Nessa rota corner. O Milroy viu. Ó, tá livre. Lança essa bola, cara. Touchdown. Isso aqui é um touchdown. Ele segura com medo. Né? Como eu falei na semana passada, ele entrou com uma visão muito conservadora, assim, muito com medo de ser interceptado, de cometer um grande erro. Né? Então aqui ele prefere segurar a bola, conseguir algumas jardinhas com as pernas, né? Mas perder um touchdown feito. Agora o Clint Kubiak. Excelentes chamadas dele, principalmente com o time titular. Aqui, ó, essa jogada é muito boa. Ele chama um pull aqui do Grayzable. Tem o fullback tá alinhado como tight end, apontando que vai correr para cá também, né? O Charbonnet dá esse passo para a esquerda e depois para a direita como se fosse uma counter. Então isso faz toda a defesa fluir para esse lado. Então tá vendendo muito bem o jogo corrido. Só que aí, ó, o Woods faz um giro, meio que passa despercebido aqui. Ele vai ficar nessa zona livre. Mas por que ele vai ficar com essa zona livre? Não só por ter vendido bem, ó como tá todo mundo pra cá, né? E aí é essa rota do Jackson Smith-Njigba que é fundamental. Ele vai correr uma rota vertical e por dentro. Então aqui, ó, ele força esse corner para dentro do campo, para deixar mais ainda essa zona livre, né? E aqui, ó, ele ainda ocupa esse safety também. Então, olha o espaço que o Woods vai ter. Consegue first down e muito mais. Acho que foi um avanço de 14 jardas, se não estiver enganado. Então, excelente chamada do Clint Kubiak. Inclusive aqui, ó, o Woods estava nesse mesmo alinhamento, basicamente, do Taysom Hill. E eles fizeram uma coisa semelhante. Ameaçou a counter. Aqui o Hill faz esse mesmo giro aqui, ó. Daí é um end around e o Taysom Hill vira um lead block. Essa jogada pode muito acontecer com o Robbie Woods aí no futuro ou alguma variação dela. E por fim, essa chamada aqui dele, Seahawks dominando no jogo corrido, né? E aqui pode passar despercebido, mas o Jackson Smith-Njigba tá vindo nessa que a gente chama de orbit, que é essa corre aqui por trás do quarterback para ameaçando correr com a bola no end around, igual a jogada passada que a gente mostrou lá que foi um end around. Então aqui é um bom avanço, tal, o jogo corrido deu certo. Então mais algumas jogadas à frente do drive, fullback novamente. O Jackson Smith-Njigba vai fazer o orbit de novo. Então a gente vai fingir de novo, né? Só que não. Ele é um fake do orbit. Ao invés dele fazer o orbit completo, ele volta. A ideia é que ele fique despercebido. E novamente, essa rota aqui, ó, para abrir espaço. E aqui o Jackson Smith-Njigba tá livre. Eu acho que o Sandarno demorou demais lendo esse fundo do campo, né? Eu acho que ele poderia ter acionado mais rápido o Jackson Smith-Njigba, mas de toda forma ele conseguiu esse first down. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e Go Hawks!